A Constituição, no artigo 5º, né, essas cláusulas pétreas, ela reza que o Pacto Federativo, neste caso a Igreja querendo se contrapor às imposições do Estado, não estaria indo de encontro ao que Jesus fala de que toda autoridade foi constituída por Deus. Então, tivemos um vídeo que já anterior, falamos sobre a questão do limite, né, da limite ético, o limite do voto, o limite da cidadania. O cristão e a igreja, antes de ser um cidadão da terra, um cidadão do céu, e também assim deve se portar o preceito é o céu. Então, segundo Pedro, antes importa, né, devemos mais obedecer a Deus do que aos homens. E dessa forma, essa obediência que devemos dar a Deus, ela supera qualquer uma outra. Então, quando o cristão, sendo lá de Romanos 13:1, que toda autoridade é constituída por Deus, porque não há nenhuma autoridade que não seja dada por Deus. Sendo assim, quando falamos de um Estado em que a igreja tem que se contrapor, primeiro tem que saber se a igreja está biblicamente abalizada, se a base dela realmente é a Bíblia. Porque falando de uma igreja, de um organismo civil, né? De um órgão civil, algo da sociedade. Então, se ela está, mas a igreja de Cristo, ela nunca vai se portar contra o Estado. Pode ser que o Estado se porte contra a igreja. Aí sim, se o Estado ele vier de encontro ao princípio estabelecido, a igreja está assim autorizada biblicamente, assim como foi vários momentos em Atos, que era proibido a pregação. O próprio Cristo, ele de uma forma, ele desafia essa poder ali constituído, né? Mas esse poder, ele é, de certa forma, usurpado, ele é distorcido o exercício desse poder. Então, esse próprio poder, ele vai de encontro ao preceito divino estabelecido para ele. No Antigo Testamento temos diversas sanções ou diversos casos em que o Estado ele vai de encontro ao povo de Deus. No caso de Israel, temos, por exemplo, ali o livro de Esther, ele nos contando a história de como seria isso, né? Então, quando o Estado ele vai de encontro ali a Esther procura meios legais, meios legítimos, meios que estão de acordo aos padrões bíblicos, então hebreus, né, não tinha cristão na época, de resolver aquela situação, que é o Mordecai o tio dela orienta ela a interceder pelo povo diante do rei. Mas também houve casos em que não tinha como fazer essa intercessão. É o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não de eles se revoltarem ao Estado, mas eles continuarem fazendo a chamada a resistência, né? Sem violência, além de ser uma resistência sem violência, é uma desobediência civil. Então a obediência era adorar ao imperador, ao determinado rei, comer determinada coisa que certamente era oferecida aos ídolos, aos deuses. E, no entanto, esses homens, no caso Ruth, por exemplo, ou Esther, ela vai desobedecer
esse padrão estabelecido e vai sim antes obedecer a Deus, ainda que isso custasse-lhe a vida, como foi o caso de Daniel, o Ananias, Azarias e Misael, que foram até o final. Por milagre, claro, eles foram salvos, mas ainda um outro padrão, não de um israelita, mas de um outro homem, que vai ser estabelecido, ou de um outro personagem bíblico, né, que é a própria Raabe. Ela desafia a sua sociedade em prol do propósito divino. Então, se a igreja está, sim, em cima do propósito, baseada no propósito divino, ela pode, sim, desafiar o Estado que saiu desse propósito. Então, os dois andam paralelos. Se houver um choque, a igreja, quem tiver de acordo com a Bíblia, sim, ela vai estar tendo autonomia. Então, é uma soberania que as instituições têm. Assim, isso pode ser uma família transportando a questão de Estado e igreja para igreja-família, se algo que uma determinada instituição religiosa ela vem estabelecer que vai ofender os princípios emanados das escrituras, a família tem sim como desobedecer, como por exemplo há casos de adultérios que igrejas, pastores sim incitam que as famílias pratiquem, ou uma questão de liberalidade, liberalismo sexual. Então, se isso vai ofender o padrão bíblico, o cristão ele está biblicamente amparado. Claro que isso pode lhe custar a vida, mas é o preço de ser mártir. E a palavra testemunho, né? Ela primariamente é uma palavra grega, né? Aquele que fala, que testemunha, e posteriormente, comumente, quando se desafia, né? O Estado morre. Por isso, a palavra mártir, agora ela tem a conotação daqueles que morreram pela fé. Então, não é algo incomum diante da história da igreja, da história do cristianismo.